Olá, boa noite. Então, a gente está retomando aqui, falar um pouco do livro de C.S. Lewis, né? Começamos ontem. Cristianismo Puro e Simples, um livro espetacular. Ontem a gente começou nosso estudo. Esse livro, na verdade, é dividido por livros. São 4 livros. Ontem estudamos o primeiro. Esse segundo é um pouco mais extenso que o primeiro. O primeiro tem apenas 5 capítulos, esse segundo tem 12. Então, pensei de hoje dividir esse livro 2 em 2 dias, hoje e amanhã. Então, fazer um pouco hoje, fazer um pouco amanhã, metade, para a gente continuar aí falando sobre esse livro que é muito bom, vale muito a pena a leitura. O que eu quero aqui é deixar um gostinho para que vocês possam ler, né? Tirar o próprio sumo do que é o livro, né? Porque é um livro espetacular. Bom, ontem, vamos começar com uma oração, né? Esperei um pouco o pessoal entrar, já está entrando. Vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, nosso padroeiro da Igreja Universal, rogai por nós. Bom, então muito bem. Então, um rápido resumo de ontem que a gente falou. A gente aqui começou falando dos padrões que existem no universo, né? Que existe uma lógica própria em cada coisa criada e que por isso nós clamamos, por exemplo, por justiça, por bem, enfim, por coisas que exigem um padrão. Quando a gente fala, por exemplo, eu tenho direito àquilo, poxa, eu não te fiz nada, por que você está fazendo isso comigo? No fundo, a gente está querendo que haja uma lei de comportamento, uma lei de reciprocidade. É o que Lewis aqui fala no primeiro capítulo. No segundo, ele fala um pouco a questão dos instintos, né? Aquela coisa da tecla que eu falei. Os instintos são as teclas do piano, mas não são as próprias teclas que dizem o que devemos nós fazer, né? Deve ter alguém que toque as teclas, né? Deve ser nós, mas nós devemos ser regidos, né? Por quem ordenou, né, tudo isso. Aí Lewis dá o passo seguinte, que ele fala então que o que há por trás da lei, né? O que há por trás da lei? No fundo é algo ou alguém. E que ele termina falando sobre uma questão do ser impessoal, né? Que não faria sentido pedir perdão por um ser impessoal, como se eu tivesse que pedir perdão atabuado quando eu erro. Não, nós pedimos perdão porque no fundo, temos consciência de que é um ser pessoal, né? E isso a humanidade inteira teve. Isso nós vamos começar a ver agora no livro 2, né? No livro 2 desse livrinho. Não é um livro grosso, não, como vocês podem ver aqui. É um livro de... Deixa eu ver aqui. 300 páginas, mas ele é pequeno, então é uma leitura que dura alguns dias, mas não é tão extensa assim. 300 páginas que a gente vai ver aqui em poucos dias. Vai valer apenas. Segundo capítulo aqui, segundo livro, é No que acreditam os cristãos. Esse é o nosso livro de hoje, que a gente vai dar uma olhadinha mais en passant possível. Talvez só 6 capítulos, para não alongar muito a nossa live. Tá bem? Vamos lá. Primeiro capítulo desse livro. As concepções correntes de Deus. O que era mais comum se falar de Deus, né? Bom, se você é cristão, não precisa acreditar que todas as outras religiões estão simplesmente erradas de cabo a rabo. Ou seja, tem alguma coisa de verdade lá. Se você é ateu, está obrigado a acreditar que o ponto de vista central de todas as religiões do mundo não passa de um gigantesco erro. Ou seja, se você é cristão, você não pode ver que todas as religiões estão erradas. Bom, em qual sentido? Pelo menos há um reconhecimento de que Deus existe, que vez ou outra, né? Pô, Deus abençoe a todos, estão entrando aí. Bom, o mesmo livro, agora o capítulo esse é o livro inteiro, né? Deixa eu explicar, esse é o livro inteiro, só que dentro desse livro, Lewis divide por 4 livros, né? 4 livros, e estamos agora no segundo livro, dentro desse livro aqui, que se chama No que acreditam os cristãos, ou seja, ele já pulou da razão para a fé. Pulou da razão para a fé. Então ele está falando aqui que é o seguinte: a gente é cristão
Então a gente nem por isso acredita que todas as religiões estão no completo erro. Não, alguma coisa de verdade elas têm. Isso os padres da igreja diziam que eram logos espermaticos, ou seja, a semente do verbo. De alguma maneira Deus deu aquelas religiões algo de verdade. E se tem verdade, na verdade pertence ao cristianismo, né? A gente é muito tranquilo com relação a isso. Então, e o que ele fala aqui que o ateu é obrigado a dizer que todas as religiões estão erradas. Porque se Deus não existe, tudo está errado. Bom, pelo fato, segue Lewis dizendo, pelo fato de sermos cristãos, é como uma aritmética, como na aritmética. Para uma determinada soma só existe uma resposta certa. E todas as outras, veja que sacada dele, todas as outras estão erradas. Porém, algumas respostas erradas estão mais próximas da certa do que as outras. Então, assim, há graus de verdade, né? Há graus. Renato está brincando comigo aqui, porque eu disse que são 4, mas na verdade é um. É que nem a Bíblia. A Bíblia é o quê? É um livro só, mas tem vários livros ali dentro, né? Figura-se, Renato. Bom, a primeira grande divisão da humanidade se dá entre a maioria que acredita em alguma espécie de Deus, ou deuses, e a minoria que não acredita. Passo agora à grande divisão seguinte. As pessoas que acreditam em Deus podem ser agrupadas de acordo com o tipo de Deus em que acreditam. O primeiro ponto de vista, o de um Deus acima do bem e do mal, é chamado panteísmo. Foi sustentado por Hegel, um filósofo alemão, prussiano, e na medida em que posso compreendê-los, diz Lewis, pelos hindus também, pelos orientais hindus. O outro ponto de vista é sustentado pelos judeus, pelos maometanos e pelos cristãos. Se você não leva muito a sério a distinção entre o bem e o mal, é fácil dizer que qualquer coisa que encontre no mundo é uma parte de Deus. Por outro lado, se você acha que certas coisas são realmente más e Deus é realmente bom, já não pode falar dessa maneira. Tem que acreditar que existe uma separação entre Deus e o mundo e que certas coisas que vemos são contrárias à sua vontade. Aqui entra o mistério da liberdade humana, né? São contrárias à vontade porque ele deu liberdade. Por exemplo, uma aranha, um passarinho, uma baleia, uma pedra, ela não contraria a sua natureza. Nós e os anjos somos as únicas criaturas que podemos contrariar a vontade de Deus, né? Aquilo para o qual nós fomos criados. Nós e os anjos somente. Para o cristianismo, muitas das coisas criadas por Deus caíram no erro. E Deus insiste, aliás, de forma enfática, em colocá-las de volta no lugar. Pô-los no lugar. E é isso que Deus fez. É isso que a história da salvação toda é. Colocar o cristão de volta no lugar dele. No caminho de Deus. No caminho que Deus o criou, né, para isso. Meu argumento contra Deus, lembremos que Lewis ele era um ateu, um agnóstico, né? Era o de que o universo parecia injusto e cruel. Na verdade, isso aqui é quase a cabeça de todos os ateus, porque há mal no mundo, Deus não existe. Mas não é bem assim. No entanto, diz Lewis, de onde eu tirar essa ideia de um Deus justo, de um justo e injusto? O homem não diz que uma linha é torta se não souber o que é uma linha reta. Ou seja, para você clamar se você diz que algo está errado, você clama para um padrão. É isso que ele estava defendendo no início do livro. Se existe um padrão, existe também. Se existe um erro, é porque existe um padrão. Isso tem que ficar muito claro. Bom, no próprio ato de tentar provar que Deus não existe, ou, por outra, que a realidade como um todo não tem sentido, diz ele, vi-me forçado a admitir que uma parte da realidade, a saber, minha ideia de justiça, tem sentido sim. Tem sentido. Porque, no fundo, as coisas boas e perfeitas são aquelas que se aproximam de Deus. Tudo aquilo que tem de bom no ser humano, aquilo que o homem faz de bem, no fundo, se aproxima de Deus. Já terminamos o capítulo 1, né, desse segundo livro aqui. Então, a gente já falou agora aqui sobre no que acreditam os cristãos, capítulo 1, as concepções
correntes de Deus, aquilo que era mais comum de se falar de Deus. Isso aqui é bem genérico, né? Mas ele conseguiu de uma maneira muito completa, apesar de ser genérico, falar sobre isso. O segundo capítulo, ele fala sobre, ele intitula como a invasão. A invasão. A religião cristã, e isso é muito interessante, ele termina esse capítulo de forma espetacular. A religião cristã não é nada daquilo que esperávamos. Apresenta todas as mudanças inesperadas que as coisas reais possuem. Né? Apresenta todas. E qual é o problema? É um universo cheio de coisas evidentemente más e aparentemente sem sentido, mas que ao mesmo tempo contém criaturas como nós, que têm a consciência dessa maldade e desse absurdo. Existem só 2 pontos de vista que conseguem contemplar todos esses fatos. Um deles é o cristianismo, segundo o qual estamos no mundo bom que se perdeu, mas que ainda assim conserva a memória de como deveria ser. O outro ponto de vista chama-se dualismo. Dualismo é a crença de que, na raiz de todas as coisas, há 2 forças iguais e independentes, uma delas boa e a outra má. É aquela filosofia, por exemplo, acho que japonesa ou chinesa, acho que é japonesa, o Yin Yang, como se fossem 2 forças brigando entre si, né? No fundo, nós não acreditamos nisso. E diz ele, isso, porém, traz uma armadilha em si mesmo. Em si mesmo. Ser bom, se ser bom significasse apenas aderir ao lado que por acaso nos agrada, o bem não mereceria ser chamado assim. Logo, o que queremos dizer é que um dos poderes está errado, enquanto o outro está certo. Você diz que algo é mal, e se existe o bem e o mal, é que existe um lado certo da coisa e existe um lado errado. Né? A gente tem que admitir isso. Na realidade, quando dizemos que um poder é bom e o outro é mau, entendemos que um está em relação harmoniosa com o Deus verdadeiro e supremo e o outro não está. E o outro não está. A perversidade, quando a examinamos de perto, revela-se como um jeito errado de buscar o bem. E aqui é muito interessante, né? Ainda não está falando de pecado, mas pecado o que é? Ninguém busca o mal pelo mal. A gente vai ver o que ele vai falar aqui. A gente busca o mal tentando o bem. Por exemplo, o bem da saciedade, né? Seja ela luxuriosa ou então gulosa. A pessoa quer o bem. Comer é um bem porque te dá nutrição, te faz bem, te faz crescer, te sustenta. Né? A própria reprodução é algo bom. Deus criou assim para que os homens se reproduzissem e crescessem, né? Está na Gênesis lá, uma ordem de Deus, então é algo bom. Só que fazendo essas coisas de modo indevido, isso é um mal. Isso é desordenado, isso causa um vício e afasta de Deus, e afasta daquilo para o que o homem foi criado. Continuemos com Lewis. Podemos decidir ser bons por amor à própria bondade, mas não podemos ser maus por amor à maldade. Ninguém diz, eu sou mau. Não. No sentido de querer a maldade. Né? Bom, o pessoal está dizendo que o Instagram travou aí. Se puder me dizer, se não travou, eu agradeço, viu? Só dá um aceno para mim aqui. Tentei colocar tanto no Facebook quanto no Instagram aqui, por isso que eu olho para um lado ou para o outro, para agradar a todos, né? Se bem que eu, daqui a pouco, capaz de ver só no Facebook, porque o Instagram tem pouca gente, poucas pessoas, enfim. Mas se puderem confirmar que está tudo ok aí, agradeço. Bom, vamos continuar. Então, o que ele está falando aqui? Ninguém diz assim, eu amo fazer o mal. Não, a pessoa faz o mal, no geral, por fraqueza. Mas ela pode escolher o mal também, mas o mal, para ela, é um bem indevido. Vamos tentar continuar com esse argumento. A maldade não consegue sequer ser má como a bondade é boa. A bondade, por assim dizer, é ela mesma, ao passo que a maldade é apenas o bem pervertido. E, para que haja uma perversão, é preciso antes que haja uma perfeição. Então, para a gente dizer que... Bom, o pessoal está dizendo que não travou, então talvez travou na sua casa, hein? Quem foi que disse aí? Talvez é a sua internet, não a minha. Mas então não travou, que bom. Vamos continuar. Então, o que ele está dizendo aqui? Que existe o bem. O mal, na verdade, não é um ser.
como existe aquela filosofia, aquela ideia dualista, né? Um princípio bom e um princípio mau. Na verdade, o mal não tem que ser. O mal, na verdade, é se afastar do bem, né? Se afastar do bem. Assim como a luz existe, a escuridão é a ausência de luz. Na medida que a gente tira a luz, há escuridão. Ninguém projeta a escuridão, porque não existe escuridão, né? Tudo bem, os físicos aí podem dizer que existe buraco negro, mas é outra história. Mas assim, não existe o mal em si enquanto ser. O que existe é um afastamento do bem. E aqui é uma gradação também, que é muito interessante. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Para ser mal, tem de ter impulsos ordinariamente bons para depois pervertê-los. Foi o que eu comentei agora. Por exemplo, a agressividade que eu disse ontem, ou a sexualidade, ou a maternidade, ou o patriotismo, que foi dito ontem, né? A agressividade não é má em si. Jesus mesmo diz no Evangelho que o céu é dos violentos. Será que, enfim, ele está dizendo aqui quem briga? Não. No fundo, ele está dizendo que o céu é dos violentos, por quê? Porque quem luta para vencer o mal, quem luta contra os seus pecados, quem luta para fazer a vontade de Deus, tem que ser uma certa violência contra si mesmo, contra as suas próprias inclinações. Então, nesse sentido, todos os impulsos que nós temos são bons. Lembremos das teclas, né? Nós temos que tocar as teclas na medida que elas são necessárias para fazer a harmonia da nossa vida, né? Tocar a música que Deus pede que toquemos com a nossa vida. Você começa a perceber agora porque o cristianismo sempre disse que o diabo é um anjo caído. Conseguiram entender bem? Uma pergunta. Deus abençoe, né, Cristina, que entrou agora aí. Bom, isso não é apenas uma historieta para crianças. É o reconhecimento real do fato de que o mal é um parasita e não um ente original. Porque o demônio, o diabo, é um anjo caído. Deus criou nada de mal. Não existe mal criado por Deus, existe ausência de bem. É claro que existe uma gradação, né? Existe um limite. Por exemplo, a própria pessoa que está no pecado, ela pode estar no pecado mortal, uma pessoa extremamente viciosa, que se converta, encontre com Deus. Vamos dizer que existe um limite. Esse limite é difícil de a gente dizer aqui e conseguir colocar agora. Mas a pessoa que está no pecado mortal lá embaixo, cheia de vícios, ela começa a subir quando ela começa a se desvencilhar do mal, mas ela não vai largar todos os vícios de uma hora para outra. Não por uma graça especial, mas isso não é tão fácil assim. Não é todo mundo que Deus concede essa graça. Então ele vai subindo até a hora que ele chega àquele limite no fundo que ele está bem. Que ele agora já está não em pecado mortal, mas ainda tem que crescer em perfeição para se aproximar de Deus. Esse limite é aquilo que Santa Teresa diz de entrar no castelo, né? As 7 moradas que ela diz. É quando a gente entra no castelo, quando a gente dá o passo de sair do pecado mortal. Entramos no castelo. Começamos a trilhar o caminho de perfeição, né? Vamos lá. Isso aqui é fenomenal. Ele encerra esse capítulo de maneira fenomenal. O cristianismo concorda com o dualismo, em que o universo está em guerra, mas discorda que seja uma guerra entre forças independentes e iguais. Não. O mal é a ausência de bem. O cristianismo é a história do rei. Essa aqui é uma parábola bonita para a gente ver Cristo. O cristianismo é a história de como o rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Ou seja, o príncipe desse mundo é o diabo, né? Você vê que ele faz coisas, né? O próprio fato de não termos missa nesses tempos, é claro que é a culpa de homens, a gente não sabe até em que ponto, mas certamente ele está por trás disso tudo, né? Então a gente tem que rezar também nesse tempo. Então, assim, o rei desse mundo, o príncipe desse mundo é o diabo, né? Então, a história do cristianismo é a história de um rei que se disfarça, um Deus que se faz homem, né? A gente vê aqui, entra disfarçado nesse mundo para então fazer uma grande campanha de sabotagem e fazer com que o diabo e seus anjos rebeldes percam a batalha, né? E como ele ganha essa batalha? Entrando nos corações, né? Pouco a pouco, invadindo os corações, tocando as almas, fazendo com que elas se aproximem de Deus, se aproximem da sua graça, convertam os corações. Então essa é a história do cristianismo, né? Do rei que entra
no mundo que era seu e foi tomado para fazer uma grande campanha de sabotagem. Bom, vamos já para o capítulo 3, esse livro 2, né? A alternativa estarrecedora. Ele sempre, um título chama atenção. Os cristãos acreditam, portanto, que um poder maligno se alçou, se levantou, por enquanto, o posto de príncipe desse mundo. Alçou-se ao posto de príncipe desse mundo. É inevitável que isso levante alguns problemas, né? Vai levantar alguns problemas. Se uma coisa é livre para o bem, é livre também para o mal. O livre-arbítrio, apesar de possibilitar a maldade, é também aquilo que torna possível qualquer tipo de amor, bondade e alegria. Por que a gente fala que alguém foi bom? Porque a pessoa livremente escolheu fazer o bem, né? Porque a pessoa ama, o amor é sempre livre, né? Então há um ajuste fino aqui entre a liberdade e aquilo que a gente admira, né? Aquilo que a gente ama, aquilo que a gente faz o bem, por liberdade. Nunca fazemos constrangidos, né? Por isso que propriamente a gente não pode falar assim, aquele cachorro é tão bonzinho, né? Não, porque ele não tem liberdade. Faz parte da própria natureza dele. Um exemplo que eu ia dar ontem, sobre essa questão de liberdade, que os animais não têm, mas o animal pode ser bom, pode fazer algo de bom. Bom, ele pode fazer bem ao seu dono, por exemplo, salvar seu dono, salvar uma criança, tal, porque no fundo ele vê aquela criança ali como algo que ele tem que proteger para ele continuar tendo comida, por exemplo, né? É um instinto de sobrevivência dele, não é uma escolha para o bem, não é uma escolha, é instinto, é puramente instintivo, né? Os animais, eles funcionam, foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Ou seja, como você faz um cavalo andar? Você bate nele, né? Bate nele, ou então você pega um torrão de açúcar e oferece para ele assim, e vai puxando, ele vai vir. O prazer atrai o animal e a dor afasta o animal. Nós não somos assim, nós temos a possibilidade de não ser assim. Quando discutimos com ele, estamos, na verdade, discutindo com o próprio poder, que nos tornou capazes de discutir. É como se cortássemos, discutir com Deus, né? É como se cortássemos o galho no qual estamos sentados. Se Deus pensa que o estado de guerra do universo, se Deus pensa que o estado de guerra no universo é um preço justo a pagar pelo livre-arbítrio, ou seja, pela criação de um mundo vivaz, no qual as criaturas podem fazer tanto um grande bem quanto um grande mal, no qual acontecem coisas realmente importantes, em vez de um mundo de marionetes que só se movem quando ele puxa as cordinhas, devemos igualmente consentir que o preço é justo. Isso é muito legal, né? O preço que nós pagamos pela liberdade, para fazer o bem, para amar, é ter também a possibilidade de que alguém escolha não fazer o bem, não fazer o mal. Esse é um mistério da iniquidade, né? Ou era isso, o amor, essa liberdade, ou seríamos marionetes. A gente não teria liberdade. Isso também é um erro costumeiro dos cristãos, achar que Deus ele tem que tomar conta da sua vida e a gente às vezes não cresce porque Deus está faltando. Olha, Deus, tenho certeza, nunca falta com a sua graça. O que pode faltar de nossa parte é o nosso esforço. Nunca Deus vai faltar com a sua graça, né? Então, isso está fora de cogitação, né? Fora de cogitação para nós cristãos. Então, vamos lá. Não somos marionetes, né? Por isso que precisamos querer e fazer, né? Unir a nossa vontade à vontade de Deus. Como pôde o poder das trevas ter caído no erro? No momento em que possuímos... Tem um mosquitinho aqui chato. Vai. No momento em que possuímos um ego, temos a possibilidade de nos colocar em primeiro lugar, de querer ser o centro de tudo, de querer, na verdade, ser Deus. Lembra da tentação, né? Em Gênesis, que sereis como deuses, diz a serpente a Adão e a Eva. Esse foi o pecado de Satanás. E foi esse o pecado que ele ensinou à raça humana.
diz Lewis, querer ser como Deus, querer determinar o que é bem e o que é mal. Ser como deuses poderiam bastar-se a si mesmos, é isso que ser como deuses quer dizer, né? Poderiam bastar-se a si mesmos, como se fossem seus próprios criadores. Poderiam ser senhores de si mesmos e inventar um tipo de felicidade fora e à parte de Deus, né? Então a gente quer criar um mundo, ou seja, Deus é Senhor de todas as coisas, a gente muitas vezes quer criar um mundo à parte, para nós, segundo as nossas concepções de bem e de mal, do que é certo e do que é errado, né? Querer ser como Deus. Deus não pode nos dar uma paz e uma felicidade distintas dele mesmo. Ele é a nossa paz, ele é a nossa felicidade, porque fora dele elas não se encontram. A paz e a felicidade fora de Deus não se encontram. O que nós temos aqui são pequenas satisfações que nós podemos encontrar no pecado. Isso porque as coisas pecaminosas, no fundo, são um bem mal utilizado. Uma coisa que não está no caminho, não está sendo bem usada, né? Não está sendo bem utilizada para o seu devido fim. E isso é o mal, né? Existe até uma piada, né, que fala assim, cientista fala, eu consegui criar um ser humano a partir do barro. Aí Deus fala para ele assim, então, não, faça você seu barro. Né? Que no fundo é isso. A gente pode até criar muitas coisas, fazer muitas coisas, mas no fundo Deus é criador de todas elas, né? O que Deus fez, diz Lewis? Em primeiro lugar, nos deu uma consciência, o sentido do certo e do errado. Em segundo lugar, enviou à raça humana o que chamam de sonhos bons. Em terceiro lugar, ele escolheu um certo povo e por séculos a fio martelou na cabeça desse povo que tipo de Deus ele era, que não havia outro fora dele e que ele exigia a boa conduta. É o povo de Israel. O povo de Israel é isso, justamente isso. Então, é um povo que ele escolheu, reservou para si e ficou martelando. Eu sou o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, né? Porque ele, para poder purificar daquele politeísmo, dizer que só há um único Deus, só há um Deus verdadeiro, ele, né? E ele exige desse povo uma boa conduta. Anunciou ao povo que os pecados cometidos estavam perdoados. Sem hesitar, comportou-se como se fosse ele a parte interessada, como se, assim, Deus, ele quer a nossa salvação, mas no fundo isso não altera nada a vida dele, né? Não altera a vida dele, como se fosse o principal ofendido. Isso só tem sentido se ele for realmente Deus, cujas leis são transgredidas e cujo amor é ferido a cada pecado cometido. Nos lábios de qualquer pessoa que não Deus, essas palavras implicam algo que só posso chamar de imbecilidade e uma vaidade. Forte, né? Que Deus fala. Bom, Letícia acabou de chegar, muito bem, está atrasada, né, dona Letícia? Depois você vê, então tá bom, depois você pode ver. Ela está dizendo que vai ver aqui depois, vejam depois, então. Enfim, vamos lá. Se ele fosse somente um homem, se Deus fosse somente um homem, a humildade e a mansidão seriam as últimas qualidades que poderíamos atribuir a alguns de seus ditos, porque pareciam ser soberbos falando. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus, né? Isso é uma tolice. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Ele acaba. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la, né? Não podemos admitir isso de maneira nenhuma. Vamos então para o livro 4, o penitente perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida, colocar aí, eu tento responder se algo não ficou claro, né? Enfim, vamos tentar. Aqui é uma coisa mais informal, né? Nas orações eu oro, eu rezo, né? Mas aqui é mais para a gente passar o tempo juntos, enfim, e aprender um pouco. E então, mandem dúvidas, se tiver com dúvidas, fiquem bem à vontade.
O livro 4, aliás, capítulo 4 desse segundo livro, O Penitente Perfeito. Por mais estranho, assustador ou insólito que pareça, tenho de aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Deus chegou sob forma humana no território ocupado pelo inimigo. Agora, qual o sentido disso tudo? O que ele veio fazer aqui? Bem, veio ensinar, claro. Veio ensinar. Ele veio para isso, indicar um caminho. A principal crença cristã é que a morte de Cristo, de algum modo, acertou nossas contas com Deus e nos deu a possibilidade de começar tudo de novo. Ou seja, Deus tem a dignidade infinita e cada pecado que cometemos é uma ofensa infinita, por causa é a medida da dignidade de Deus. Então, somente um Deus e homem, porque tomou parte da nossa natureza, poderia reconciliar-nos com o Senhor. Por isso que o sacrifício de Cristo era necessário. Né? O que todos os cristãos têm em comum é a crença na eficácia dessa morte. A morte de Cristo é eficaz para a nossa salvação. As pessoas já comiam para sentir bem muito antes de ouvir falar de vitaminas. Né? Hoje em dia, então, com essa coisa de veganismo, de não sei o que, sei que lá, Deus abençoe. Diácono Adriano Gomes, bem-vindo. Bom, então assim, antes de saber que a vitamina tem vitamina B, que a laranja tem vitamina C, a gente já comia, a gente não precisa saber exatamente aquilo, a gente começa a falar e fazer as coisas, né? Se algum dia a teoria das vitaminas for abandonada, continuarão almoçando e jantando como sempre fizeram. As teorias a respeito da morte de Cristo não são o cristianismo, são explicações de como ele funciona. Nenhuma explicação é perfeitamente adequada à realidade. Por isso que, no fundo, o que a gente faz na Sexta-feira Santa? A gente fala, a gente prega, mas o que a gente faz? Mostra a cruz. Né? Mostra a cruz. Mostramos a cruz. Aqui está a eficácia, né? Aqui está a eficácia. Então, por mais que nós falemos, a gente vai estar sempre aquém do mistério, daquilo que Deus nos fala e nos diz. Se Deus estava disposto a nos perdoar, por que não nos perdoou de antemão? Por que Ele não fez isso? E por que, além disso, castigou o inocente em lugar dos culpados? Se pensarmos o castigo na acepção policial e judicial da palavra, isso não tem sentido nenhum. A gente não está pensando simplesmente juridicamente. Por outro lado, se pensarmos numa dívida, é muito natural que uma pessoa possuindo bens salde os compromissos daquela que não os possui. Muito bonita essa visão. O livro é espetacular. Por isso esse livro aqui é incomparável para essas questões, para entender um cristianismo, como diz o próprio título, puro e simples. Né? Então, ele dá o exemplo aqui. Se alguém tem muitos bens e o outro não tem e está com dívida, qual é o nosso dever? Ajudar aquela pessoa. E é isso que Deus fez. Deus, ele possui todos os bens. E ele veio para isso, porque a gente não conseguiria por nós mesmos pagar os nossos pecados, pelas nossas fraquezas, nos redimir. Ou se tomarmos a expressão cumprir a pena, não no sentido de ser punido, mas sim no de aguentar as consequências e pagar a conta, ora, todos sabem que quando uma pessoa cai num buraco, o problema de tirá-la de lá geralmente recai sobre os ombros de um bom amigo. Outra pessoa vai lá e tira a pessoa. O homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que precisa ser melhorada. Isso aqui é muito importante. É um rebelde que precisa depor suas armas. Render-se, pedir perdão, dar-se conta de que tomou o caminho errado. É o que o cristianismo chama de arrependimento. Depor as nossas armas. Né? A gente é um rebelde que tem que depor as nossas armas. Pedir perdão, dando-nos conta do que a gente fez. E que a gente tomou o caminho errado. Isso verdadeiramente chama-se arrependimento. Né? Arrependimento. Significa desaprender toda a presunção e a obediência à vontade própria. Significa matar uma parte de si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Deus abençoe. Olívia, bem-vinda. Na verdade, só um homem bom pode arrepender-se. E isso nos leva a um paradoxo.
Só uma pessoa má precisa de arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você é, mais precisa do arrependimento e menos é capaz de arrepender-se. A única pessoa capaz de arrepender-se perfeitamente seria uma pessoa perfeita. E não precisaria fazê-lo em absoluto, porque ela já seria perfeita. Se pedimos que Ele nos aceite sem esse arrependimento, estamos, na verdade, pedindo para voltar sem voltar. Então, se a gente quer pedir perdão, a gente tem que querer voltar também ao estado, né, diante, né? Devemos voltar. Temos de nos arrepender. A maldade que nos faz precisar disso nos impele a fazê-lo. Arrependimento. Quando ensinamos uma criança a escrever, seguramos-lhe a mão, ajudando-a a desenhar as letras, ou seja, ela só pode formar as letras porque nós as formamos. Nós amamos e raciocinamos porque Deus ama e raciocina. E, enquanto isso, segura a nossa mão. Bela essa visão também, né? Você e eu só podemos percorrer esse processo se Deus o fizer ocorrer em nós. Mas Deus só pode fazê-lo se for um homem. E por isso Ele se encarnou. É nesse sentido que Ele paga as nossas dívidas e sofre por nós aquilo que, por sua própria natureza, não precisaria sofrer de modo algum. Ele assume por nós, para que nós pudéssemos também fazê-lo. Está tudo bem com o áudio aí? Estão ouvindo bem? Nos confirme para mim, por favor. A submissão perfeita, o sofrimento perfeito e a morte perfeita não foram somente mais fáceis para Jesus porque Ele era Deus. Só foram possíveis porque Ele era Deus. O professor é capaz de ajudar as crianças a formar as letras, né? Ele é capaz. Obrigado, Cristiane, confirmando que está tudo bem. Obrigado, Bia Ferreira. Áudio está bom. Facebook também está bom. O áudio, depois confirme para mim, por favor. O professor é capaz de ajudar as crianças. Obrigado, Hélida. O professor é capaz de ajudar as crianças a formar as letras porque é adulto e sabe escrever. Evidentemente, para o professor é fácil escrever. E é essa mesma facilidade que o habilita a ajudar a criança. Obrigado, Ana Lúcia. Muito obrigado. O áudio está bom, então. Ótimo. Então, continuemos. Em quem buscaremos socorro, senão em alguém mais forte do que nós? Agora vem a conclusão prática, o capítulo 5 desse livro. Cristo entregou-se à submissão e à humilhação perfeitas. Perfeitas porque era Deus, submissão e humilhação porque era um homem. As pessoas se perguntam quando ocorrerá o próximo passo da evolução, um passo para além do próprio homem. Olá, Luciana, obrigado. Luciane, Deus abençoe. Então, as pessoas se perguntaram quando ocorrerá o próximo passo, um passo para além do próprio homem. Mas, segundo o cristianismo, esse passo já foi dado. A vida que recebemos no batismo já é a vida divina. Aqui um comentário meu, né? O livro está falando aqui. Temos de aceitar a realidade tal como ela se nos apresenta. Não devemos fazer considerações vãs sobre como as coisas deveriam ser ou como esperaríamos que elas fossem. Não tenha medo da palavra autoridade. Isso é um tremendo erro, né? Autoridade. Não tenhamos medo disso. Na verdade, devemos respeitar muito bem as autoridades. O policial, o prefeito, o presidente, o bombeiro que seja, o padre, autoridades, né? Lembra que Jesus disse, só tirar uma coisa aqui, lembra que Jesus disse que a Pilatos nenhuma autoridade lhe seria dada, né? Se não fosse do alto. Vou repetir aqui porque caiu aqui a conexão do Instagram. Jesus disse a Pilatos, nenhuma autoridade lhe seria dada se não fosse do alto. Ou seja, então, a autoridade,
não é uma coisa má. A autoridade, no fundo, é concedida por Deus. Ela pode ser bem exercida e mal exercida. Aí a gente volta de novo à liberdade. Mas devemos nós respeitar, desde que ela não transgrida a lei de Deus. Essa é a nossa medida, como bons cristãos. Se você acredita em algo por causa da autoridade de alguém, significa apenas que você acredita porque a pessoa lhe deu uma informação confiável. A única prova que temos de qualquer declaração histórica é também a autoridade de quem escreveu, né? Bom, para quem está entrando agora, aí, só para dizer, a gente está falando sobre o livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Estamos no livro 2, capítulo 5. Né? Uma breve apresentação, uma breve resenha sobre o livro. Um homem que demonstrasse ceticismo em relação à autoridade em outros assuntos, como certas pessoas a fazem em relação à religião, teria de se contentar com não saber absolutamente nada. Tem gente que não sabe nada de religião e se acha uma autoridade para dizer algumas coisas sobre a religião, né? Não sabe de nada. Seguindo com Lewis. Deus abençoe Dona Juscelina, bem-vinda. Meu primo entrou aqui, Renato. Fala, Vitor, tudo bem? Então, Lewis diz: não pense que estou apresentando o batismo, a fé e a Santa Ceia como substitutivos do próprio esforço para imitar a Cristo. A vida natural é recebida de nossos pais, mas isso não significa que permaneceremos vivos sem fazer nada. Você pode perder a vida por negligência ou dar-lhe fim com suicídio. Tem de alimentá-la e cuidar dela, sempre lembrando que não a criamos, mas simplesmente conservamos uma vida recebida de terceiros. Do mesmo modo, o cristão pode perder a vida de Cristo que lhe foi infundida no batismo. Batismo, eu que digo, né? E tem de fazer esforço para mantê-lo. No judeu, o batismo basta, como acreditam os protestantes? Não. Existe também o esforço. Existe o arrependimento e o crescimento pessoal e diário. Existe a santificação do homem. Enquanto a vida natural anima o corpo, ela trabalha para conservar esse corpo. Enquanto ele sofre um ferimento, pode, até certo ponto, cicatrizar, o que não ocorre com o corpo morto. O organismo vivo não se caracteriza por nunca se ferir, mas sim por ter um poder, mesmo que limitado, de recuperação. Da mesma forma, o cristão não é um homem que nunca erra, mas um homem capaz de se arrepender, de levantar a cabeça e seguir em frente após cada queda. Ele é assim porque a vida de Cristo está dentro dele, sempre pronta para recuperá-lo, habilitando-o a imitar, em certa medida, a morte voluntária que o próprio Cristo levou a cabo. Bonito isso, né? Então, a semelhança do nosso corpo, que a gente pode se regenerar desde que a gente não perca completamente a vida, um ferimento, a nossa vida também espiritual ela pode se regenerar. E essa mesma vida, como disse ele, ela deve ser alimentada, deve ser cuidada, deve ser zelada, né? Assim como você não deve ficar se balançando no precipício, você não pode ficar se balançando perto do pecado, né? Eu volto a dizer uma coisa que eu disse na homilia, é uma coisa que causa espanto, mas é verdade. O carnaval, dificilmente alguém que participa de um carnaval em certos lugares, ela ao menos não cometa um pecado mortal, porque está se colocando em ocasião de pecado, né? Se coloca em ocasião de pecado. O carnaval bom seria no meio de família, no meio dos seus, né? Por amor. Ali seria um carnaval ideal, né? Uma preparação, uma festa que precederia a Páscoa, a Quaresma, né? Então, é isso que poderia ser o carnaval, por exemplo. A gente não pode colocar a nossa alma, a nossa salvação em risco, né? E vez ou outra a gente cai, a gente pode levantar. Seguindo então com Lewis, quando dizem que estão em Cristo ou que o Cristo está neles, não é uma mera maneira de dizer que estão pensando em Cristo ou tentando imitá-lo. Querem dizer que Cristo opera de fato através deles. Mas a massa dos cristãos é o organismo físico pelo qual Cristo age, que somos nós, seus dedos e músculos, as células do seu corpo, é o que forma a igreja. Essa nova vida nos é infundida não apenas mediante atos puramente mentais, como a fé, mas também mediante atos corporais, como o batismo.
Acrescenta aqui, como sacrifício, como a penitência que fazemos, como a confissão que fazemos. É isso, né? Participar da Eucaristia. É aí que a gente vai... A fé não é só um ato mental, mas é um ato que a gente exprime nós também atitudes concretas, ainda mais aquilo que a Igreja nos pede, por meio daquilo que o próprio Senhor quis, através de sua Igreja, os sacramentos. Não vale a pena tentar ser mais espiritual do que o próprio Deus. Curioso isso, né? Tem gente que quer ser mais espiritual do que Deus. Que nunca teve a intenção de que fôssemos criaturas puramente espirituais. Esse é o motivo pelo qual se vale de meios materiais, como o pão e o vinho, para infundir em nós essa nova vida. Há quem diga que esses meios são poucos refinados e desespiritualizados. Deus não acha. Ele inventou o ato de comer. Ele gosta da matéria. Afinal, foi ele mesmo quem inventou. Então a matéria não é má. Não existe nada de mal. Todos os sacramentos, né, são materializados. Eles têm sempre matéria, né? Então, a gente, de alguma forma muito clara, a gente vê isso que Lewis está falando. Né? Quando a gente vai receber o perdão dos pecados, a matéria é aquilo que a gente verbaliza, né? Não necessariamente algo rígido. Quando a gente vai receber o batismo, a água purifica-nos, a Eucaristia, pão e vinho, a crisma, o óleo, né? Enfim, cada sacramento tem o seu. Não é terrivelmente injusto que essa vida nova só chegue às pessoas que ouviram falar de Cristo e acreditaram nele? Pergunta Lewis. O que sabemos é que nenhum homem pode ser salvo a não ser por meio de Cristo. Ninguém nos disse que só os que o conhecem podem ser salvos por ele. A coisa menos insensata a fazer é permanecer de fora também. Cada acréscimo a esse corpo permite que ele trabalhe mais. O que está dizendo aqui, né, que não precisa ser cristão, não é isso que ele está falando, não precisa aderir a Cristo, mas aqui pode haver salvação, e essa salvação será em Cristo, será por meio da igreja, inclusive, né, por meio da igreja católica, mesmo que a pessoa tenha outra religião. Pode acontecer isso, mas a gente desconhece. Esses são os meios extraordinários da graça. Nós, católicos, nós nos assentamos sobre a rocha da certeza dos meios ordinários da graça, que são o quê? Os sacramentos, os sacramentais que nos ajudam a viver a fé, como a água benta, a medalhinha, etc. Né? Então, é necessário que nós, como eu li aqui, materializemos. Não sei se as pessoas que pedem que Deus interfira aberta e diretamente em nosso mundo sabem exatamente o que estão pedindo. Quando ele fizer isso, será o fim do mundo. Quando o autor sobe ao palco, é porque a peça já terminou. É curioso, né? Geralmente, quando o diretor da peça sobe ao palco, é porque a peça já acabou. Então, a gente fica clamando para Deus vir toda hora para voltar logo, mas será que sua peça já acabou? Será que você já apresentou bem a peça que ele mandou você apresentar? Será que você tocou bem o piano para que fizesse a melodia que fosse realmente agradável a Deus? Então, no fundo, é pedir a Deus que retarde para a gente se preparar, né? A gente se preparar, porque não sabemos nem o dia nem a hora. Deus se apresentará sem disfarce e virá com tamanho poder que causará em cada criatura um amor irresistível ou um irresistível horror para aqueles que estão fora da graça. Será tarde demais, então, para escolher um dos lados. Escolha agora. Escolha agora. Aquele não será o tempo das escolhas, mas sim da revelação. Aquele não será o tempo das escolhas, mas sim da revelação. Então, quando Deus voltar, a gente não vai ter mais escolhas, né? O tempo vai ter acabado. O que nós temos é o tempo, né? E o tempo é que a gente pode ir e voltar atrás das nossas escolhas, nossas opções, se arrepender. Mas fora do tempo, quando o Senhor voltar, já não há mais tempo de se arrepender. O tempo é agora. Aquele não será o tempo das escolhas, quando Deus voltar, mas sim da revelação do lado a que pertencíamos. A que lado pertencemos? É uma boa reflexão para essa quaresma, né? Neste momento, temos a oportunidade de escolher o lado correto. Então, que escolhamos. Eu aqui me enganei, esse livro aqui, o livro 2, ele na verdade tem 6 capítulos, na verdade
5 capítulos, é o 3 que tem 12, que a gente vai ter que dividir. Então é bom que a gente já acabou o livro 2. Vamos na próxima, amanhã mesmo, continuar aqui o livro 3, a conduta cristã. Bom, se alguém tiver uma pergunta, se não estiver encerrando por aqui, está sendo bem bacana para mim também, porque esse tempo é um tempo, né? É assim que os cristãos devem passar seu tempo, né? Com boas coisas, coisas que edifiquem a alma. Será que eu tenho que rezar o tempo inteiro? Bom, São Paulo diz orar sem cessar, mas isso não é no sentido de não estar junto, de rir, de contar uma piada, de ver algo mais lúdico, não é isso, né? Mas por outro lado também a gente não pode achar que o divertimento cristão, de alguma medida, deve se afastar de Deus. Mesmo uma leitura deve ser uma leitura agradável, boa, uma leitura cristã, né? Por exemplo, ou então vai ver um filme, poxa, vê um filme como O Senhor dos Anéis, que tem vários insights cristãos ali, escrito por Tolkien, né, que é um católico fervoroso, uma pessoa espetacular. Eu tenho até interesse de ler mais, eu não li muito sobre ele ainda, aliás, quase nada. Então, assim, vale a pena a gente aprofundar na literatura cristã, coisas boas e lúdicas, né? As Crônicas de Nárnia, que é de C.S. Lewis também, ele é o autor das Crônicas de Nárnia, eu não tinha falado ainda, mas é bom a gente conjugar isso, momentos de leveza, momento, como diz a Olivia aqui, obrigado pela palavra, momento de leveza, de tranquilidade, mas também um momento de a gente inspirar a alma, né? A gente nada nesse mundo, porque nada nesse mundo, não sejamos ingênuos, nada nesse mundo é neutro, nada. Ou as coisas nos causam mal, ou as coisas nos causam bem, né? E na medida que nos causam mal, nós somos obrigados a nos afastar, né? E na medida que são boas, nós somos obrigados, pela nossa própria natureza de querer o bem, a buscar, né? Deus nos deu a visão para contemplar a beleza, a razão para contemplar a verdade e a vontade para querer o bem. Então a gente acaba aqui, né? Espero que esteja sendo frutuoso para todos esse tempo, né? Esse tempo que o Brasil está passando por isso, aliás, o mundo inteiro. Aqui na nossa diocese de Niterói, também tem amigos que eu vi de Campinas aqui participando aqui, muito bom estar com vocês aqui também. Então, muito bom estar aqui nessa noite, enfim, é um momento lúdico que a gente pode aproveitar para fazer coisas boas, né? Quem puder fazer um exercício em casa, faça também, para distrair um pouco, botar energia para fora, mas fica dentro de casa, fica mais isolado, a gente não sabe bem o que são essas coisas, é um pouco misteriosa para nós ainda, né? Então vale a pena a gente obedecer, ficar mais em casa, enfim, mais resguardado de tudo isso, mas fazendo coisas boas, né? Coisas lúdicas, lendo coisas boas, aproveitando que tem muitos padres dando formação, muitos padres falando sobre coisas boas, transmitindo a missa, transmitindo o terço, eu estou rezando o terço também. E amanhã, lembrando, amanhã sexta-feira eu vou fazer a Via Sacra às 3 da tarde também, então quem quiser acompanhar, uma Via Sacra segundo Santo Afonso Maria de Ligório. Depois eu posso até disponibilizar no Facebook para acompanhar, vou disponibilizar um pouco antes, que assim quem quiser baixar e ver, vou tentar disponibilizar lá, não vou prometer não, e vale a pena, né? Vale a pena a gente estar junto e crescer um pouco, né, nas virtudes, porque quem cresce na virtude também se aproxima de Deus. Encerro aqui vamos pedir a bênção de Deus, especialmente, né, nesse dia em que a igreja celebra São José, padroeiro universal da igreja. Então que Ele possa abençoá-los, conduzi-los à perfeição e aguentar esse tempo de prova com o espírito cristão, né? Deus não permite nada na nossa vida se não pode tirar um bem. Então, certamente algo bom vai sair daí. Suportemos, né? Suportemos o tempo que for necessário, porque Ele é o Senhor da história. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São José, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. E que Deus os acompanhe, que seja uma boa noite e amanhã a gente se vê novamente. Tchau, tchau.